deputados, amigos da imprensa, funcionários da ALI, os convidados que hoje estão aqui para participar da homenagem à ouvidoria. O nosso pronunciamento, deputada Conceição Sampaio, é um pronunciamento que, para quem tem uma origem cristã, como eu tenho, me deixa, de certa forma, até transtornado, porque eu fui criado numa família e educado, deputada Conceição Sampaio, sempre ouvindo dizer que comida não se estraga. Comida é uma coisa sagrada e nós não podemos estragar de maneira nenhuma, porque o povo, não só do Brasil, não só do Amazonas, como do mundo, passa necessidade, nós não podemos estragá-la. E o que me traz aqui essa tribuna, deputada Conceição, é exatamente para falar sobre isso. O Brasil, hoje, está estragando uma super safra de grãos que os nossos produtores, que o setor agrícola do nosso país teve a competência e a capacidade de fazer no último ano, mas por absoluta incompetência do governo federal, que está no nosso país nos últimos 10 anos. E aí, deputada Conceição Sampaio, a história da herança maldita não cola mais. A história de que eu recebi muito ruim do que está não cola mais. O país hoje está passando por um gargalo no setor logístico que está atrapalhando não só a questão das reservas cambiais, não só a questão monetária do nosso país, mas principalmente está jogando por água abaixo todo o esforço que o homem do campo, que o produtor rural tem feito nos últimos 10, 15 anos, no sentido de melhorar a produção, melhorar a qualidade e melhorar a representatividade desse setor no nosso país. E as discrepâncias, deputado Wanderley Dallas, são tão grandes que chegam a deixar-nos nervosos. O Porto de Santos hoje, deputada Conceição, está literalmente atravancado. 30 quilômetros de congestionamento de carreta, mais de 100 navios no mar esperando a hora para carregar e simplesmente os nossos portos não funcionam 24 horas por dia como qualquer outro porto do mundo, deputada Conceição. No Brasil, os portos só funcionam 8 horas. Ou seja, a questão da alfandegagem, da liberação de carga, da Receita Federal, da Anvisa e toda a defesa sanitária só funciona 8 horas. E o Porto de Santos, que é um porto grande do ponto de vista físico, consegue movimentar somente 8 milhões de contêineres por ano, enquanto que o Porto de Xangai e o Porto de Hong Kong, um movimenta 29 milhões de contêineres por ano e o outro 24 milhões. Com essa pequena diferença, lá eles trabalham 24 horas por dia. Os custos para o nosso produtor e para o Brasil como um todo inviabilizam toda a produtividade que nós conseguimos ter pelas terras férteis que o nosso país tem, pela capacidade de produção que o nosso país tem, vai tudo por água abaixo por causa desse gargalo da logística. A tonelada de soja, deputado Chico Preto, hoje é comprada no mercado internacional a $440. A diferença é que nos Estados Unidos, quando você tira o custo da logística e o custo da produção, sobra para o produtor americano $205. E no nosso país, quando se tira o custo de produção e o custo da logística, sobra para o nosso produtor $82. O produtor brasileiro, a nação brasileira, o erário brasileiro está perdendo $123 por tonelada de soja. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que precisa ser revista, isso é uma coisa que precisa de medidas, eu diria até enérgicas. Nós temos um pouquinho de experiência nesse setor, deputado Souza, tendo em vista que, quando da implantação da Lei de Modernização dos Portos, a 8.630, naquele momento eu fui o primeiro gestor do órgão
do órgão gestor de mão de obra do Porto de Manaus. E nessa história já se vão 16 anos, e todas essas reclamações que nós estamos fazendo aqui hoje já existiam há 16, 17 anos atrás. Custos exorbitantes, operações sem nenhum padrão, coisas que o mais elementar ser humano pode chegar e raciocinar e perceber que está sendo feito de maneira errada, de maneira improdutiva, de maneira cara, mas infelizmente os feudos, infelizmente os cartórios, infelizmente todas as estruturas arcaicas que existem nesse setor impedem o nosso país de deslanchar do ponto de vista econômico com o comércio mundial. E essa é uma preocupação que nós devemos ter, deputada Conceição, porque não adianta nós produzirmos ano após ano mais, se nós não temos armazenagem, se nós não temos rodovias, se nós não recebemos incentivos para que hidrovias e ferrovias possam fazer parte dos modais de transporte nesse país. Se isso não for feito, o estrangulamento só tende a piorar. Se esse ano foi feito desse jeito, a situação está dessa forma, ano que vem não vai melhorar. Só vai piorar, porque o produtor brasileiro ele é insistente, ele é persistente, ele é um chato. Se esse ano ele plantou e colheu 10, ano que vem ele vai querer plantar e colher 12, porque esse é o espírito empreendedor que tem todo o produtor rural do nosso país. Mesmo com o governo federal atrapalhando, mesmo com o governo federal não colaborando, e aqui eu pego um gancho no pronunciamento do deputado Zé Ricardo, que falou antes de mim, e estava reclamando porque estava chegando aos 100 dias de administração do prefeito Arthur e Manaus não tinha melhorado nada. Eu quero dizer que nós estamos chegando aos 120 meses dessa administração federal e os portos não melhoram nada. São 11 anos dessa ineficiência e essa conta sempre querendo jogar para uma pseudo-herança maldita. A herança maldita é exatamente essa, de não se tomar as iniciativas que precisam ser tomadas para que o país saia dessa situação, desse atoleiro da logística no nosso Brasil. É preciso cada vez mais melhorar nesse sentido, investir cada vez mais em modais alternativos, notadamente o ferroviário e o hidroviário, para que o país possa produzir com a tranquilidade de que vai vender. A notícia mais triste que nós recebemos no último final de semana, deputada Conceição Sampaio, foi a China cancelando 2 milhões, a compra de 2 milhões de toneladas de soja, porque eles não sabiam que dia iam carregar, não sabiam que dia a soja ia chegar na China e não sabiam se teria qualidade para poder usar esse produto lá. Isso é muito triste. E eu tenho certeza absoluta, já encerrando, deputada, que o nosso dever aqui é esse: defender as pessoas que produzem, defender as pessoas que empregam, defender as pessoas que pagam e honram seus impostos diariamente nesse país, contra esse gigante chamado setor público, esse gigante que, em vez de ajudar e colaborar, muitas vezes atrapalha o desenvolvimento de uma nação. Muito obrigado, deputada.